Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Gente, nossa primeira aula de geografia hoje, né, no nosso livro do volume 2, tá certo? Nós vamos falar sobre as cidades brasileiras, tá ok? Então, nós vamos compreender um pouco sobre esse título, né? Do nosso capítulo 4, tá bom? De geografia. Então, nós podemos entender que as cidades brasileiras, elas são frutos de quê? Da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá certo? Eu acho que todos nós compreendemos bem esse assunto, que as primeiras cidades brasileiras são fruto dos portugueses que vieram aqui para o Brasil. Não esqueçam disso, tá certo? Então, a urbanização e o conceito de cidades só veio com o quê? Com o processo, né, de industrialização, onde aumentou o quê? O meio urbano, né? Aumentou o crescimento das cidades, as lojas, a quantidade de pessoas. Então, a partir daí começou o surgimento das primeiras cidades. Agora eu vou falar sobre 8 das primeiras cidades que surgiram, tá certo? Aqui no Brasil. Então, a primeira delas, nós podemos ver que foi a cidade de Salvador, em 1549, tá certo? Aqui não tem o livro de vocês, mas eu tô fazendo um aparato, né? Eu estou dando um conceito desse assunto, tá bom? Sobre essas primeiras cidades. Então, a cidade de Salvador, em 1549, como eu já tinha falado, de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né? Em 1565. Eu não vou falar todos os anos, porque são de 8 cidades, aí vai levar muito tempo. Mas outra cidade que nós podemos ver é Paraíba, São Cristóvão, Natal, São Luís, Belém, Recife, tá certo? Então, todas essas fazem parte do surgimento das primeiras cidades. Você pode pesquisar, né, na internet e ver mais a respeito desse assunto, tá ok? Mas agora nós vamos abrir o nosso livro de geografia na página 2 e vamos observar as imagens, tá certo, gente? Ó, as imagens aí, ó. Vamos observar aí 2 imagens para depois trabalhar as perguntas dessa página e depois eu vou dizer o que é que eu quero, tá ok? Então, vamos lá. Então, no Brasil, gente, as cidades com formas, tá certo? Com estruturas e funções variadas. Então, nós vamos observar essas 2 cidades brasileiras aí. Nós podemos ver aí Palmas, né, em Tocantins, no ano de 2018, na primeira imagem, como você pode observar, ó, tá certo? Você pode acompanhar aí no seu livro. E também podemos destacar também a cidade de São Paulo, no ano de 2016. Olha aí, gente, como essas primeiras cidades, elas são, né? Elas eram nesse ano. E quando você for observar as fotos na internet, no ano atual, do ano que nós estamos, você vai perceber que essas cidades aqui, elas foram já bem modificadas, estão totalmente modificadas do aspecto que eram há 6, 7, 8 anos atrás, tá bom? Então, agora, o que é que eu gostaria que você fizesse? Bastante atenção, tá ok? Eu gostaria que em seu caderno de geografia, você copiasse essas atividades aqui, o item A, B e C, e você respondesse, tá ok? No seu caderno de geografia. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: quais cidades brasileiras são retratadas nas fotografias? Então, você vai analisar as fotos e vai dizer quais são essas cidades, certo? E
Em que unidades federativas elas se localizam? Aí você vai pesquisar, você vai observar, tá bom? Aí a B diz assim, olha, em relação à ocupação do espaço geográfico, as paisagens fotografadas apresentam semelhanças ou diferenças. Você observa as duas imagens para entender se realmente elas são semelhantes ou têm diferenças, tá bom, gente? Então, realmente tem que ter a análise mesmo das duas fotografias, ok? Agora, a C, o item C, você vai dar sua opinião. Como? Qual paisagem fotografada sugere que a cidade tenha sido planejada? Justifique a sua resposta. Então, você vai observar e vai dar sua opinião aqui. Já na D, o lugar onde você mora foi planejado ou surgiu de uma forma espontânea? Gente, aqui é uma questão de pesquisa, certo? O item D. Então, presta bastante atenção na hora que você for copiar no caderno e responder essas questões. Agora, você pode passar o seu livro para a página 3, tá ok? Que nós vamos trabalhar um pouco sobre a origem das cidades no Brasil, certo? Então, vamos lá. Geralmente, gente, as cidades, elas surgem de forma espontânea. Como assim, professora? Ou seja, elas têm origem na aglomeração de pequenos povoados, tá certo? Que crescem ao redor de um centro comercial, né? Surgem ali, ó, surge de forma espontânea, né? De forma natural. Tem origem o que? Começa a aglomeração de pequenos povoados, pequenas pessoas, né? Comunidades, que crescem ao redor de um centro, tá certo? De uma cidade. De um centro comercial. Aí também pode ser ao redor de uma instituição religiosa, de um porto, de uma fortaleza, ou mesmo um local estratégico. Que tipo de local é esse, gente? É um local estratégico que serve de parada para viajantes. Como assim, exemplo de por exemplo, um centro histórico, certo? De uma cidade, a preservação de praças, de igrejas, de monumentos, que são símbolos de uma origem e fundação, tá ok? Então, vamos analisar essas duas fotografias abaixo, certo? Elas exemplificam, elas explicam a origem espontânea ou natural dessas duas cidades brasileiras. Nós podemos ver aqui na primeira foto, ó, como você pode observar, a cidade de São Paulo, né? Que ela começou a ser colonizada em 1532, quando o Martim Afonso de Souza ele fundou a Vila de São Vicente. Você pode conhecer isso na história, né? Em busca de quê? Em busca de novas pessoas para evangelizar o grupo jesuítas, tá ok? Então, você pode observar aí, ó, a primeira foto. E mais embaixo, você pode observar o Forte dos Reis Magos, né? Que foi construído no século XVI e representado o marco da fundação da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ó, você pode observar aí, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês façam as atividades propostas, tá bom? E eu gostaria também que você, além dessa atividade, você fizesse uma produção textual, que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu quero essa produção textual, que vai ser baseada na origem das cidades, tá bom, gente? Então, o próximo vídeo de produção textual vai ser bem curtinho, porque toda a orientação está aqui nesse vídeo que eu falei agora de geografia. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e que façam as atividades propostas.
Um grande abraço e até a próxima aula. Beijo!